Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Mulher Maravilha Absoluta, edição número 9. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Vamos relembrar que na última edição vimos Diana com o seu novo objetivo de encontrar suas irmãs Amazonas. No final da HQ, ela encontrou a Doutora Veneno enquanto lutava contra um exército de aranhas robôs que emitiam o mesmo som que o tetracídio. Com medo, a Doutora Veneno a prometeu dar informações sobre uma irmã amazona. E agora, sem mais delongas, nós vamos para nossa HQ. Em meio à névoa urbana de Gateway City, Diana mantém a firmeza de uma guerreira implacável. Diante da estrutura metálica da Doutora Veneno, sua ordem ecoa sem hesitação: que as aranhas tetramecânicas sejam desligadas. A vilã hesita, tremendo diante da presença da Amazona. Os controles estão dentro, balbucia, tentando ganhar tempo. Mas Diana não é de jogos. Seu olhar cortante deixa claro: ela não fará concessões, nem para monstros, nem para cientistas covardes. Você viu do que eu sou capaz, não se ache especial. A ameaça não é vazia, é uma promessa. Dentro do concreto aberto do arranha-céu, Diana arrasta a cientista como se fosse uma boneca de pano, empurrando-a até o terminal de controle enquanto as aranhas metálicas chegam pelas paredes. Ela impõe o ritmo da rendição. Rápido, doutora, ou voltará voando pela janela. Trêmula, a vilã confessa que seu traje guarda gás tóxico. Qualquer impacto espalharia morte pelas ruas abaixo. Mas nesse momento, nem esse perigo detém a Amazona. O som frenético das teclas ecoa e com o último toque, pronto, desliguei. Ela balbucia, ciente de que ainda respira apenas pela graça da guerreira. Com o silêncio das máquinas, Diana se volta para a verdadeira ameaça. Por que há veneno no seu traje? Questiona. Até que a verdade surge como um raio. Ela não carrega o veneno. Ela é o veneno. Seus olhos brilham com indignação. As peças se encaixam. O som das aranhas não era acaso, mas uma gravação cruel de uma criatura ancestral usada agora como arma. Diana segura o dispositivo, horrorizada com a perversão da ciência. Isso é inaceitável. Sua ira não vem de monstros colossais, mas da covardia humana, que manipula o desconhecido com ignorância e malícia. Você entende melhor os monstros do que as pessoas, diz a Doutora Veneno, como se zombasse. Mas para Diana não há piada nisso, há apenas repulsa. Diana não dá trégua, com a autoridade de quem já encarou deuses e monstros, ordena que todas as aranhas sejam chamadas de volta. O caos deve cessar. A cientista hesita, tenta barganhar, mas um simples lembrete sobre a queda iminente pela janela a faz ceder. Ela então pressiona: fale sobre minha irmã. Como você conhece uma amazona? Ela propõe uma troca, mas Diana corta qualquer tentativa de manipulação. A verdade precisa vir, ou ela pagará o preço. Resignada, a Doutora Veneno revela um segredo antigo. Nos níveis mais baixos do complexo onde trabalha, existe um labirinto ancestral, repleto de seres aprisionados, alguns descobertos, outros colocados lá. Humanos ou criaturas que você não compreende? Pergunta Diana. A resposta é gélida: ambos. E o horror que se esconde nas sombras parece ganhar forma diante dessas palavras. Diana avança determinada, exigindo as coordenadas do labirinto, o possível paradeiro de sua irmã. Ela já estava lá, responde a doutora, tentando isentar-se da culpa. Rodeada por uma legião de aranhas metálicas, a guerreira ignora as provocações sobre sua moral e foca no essencial: a localização. A cientista relutante adverte sobre a segurança impossível de se romper, mas Diana não busca permissão, apenas resultados. Com um gesto firme, ela invoca uma magia quebrando o contrachão.
Um portal rubro se abre em meio às criaturas, que começam a se locomover para dentro do abismo. Para o inferno, sentencia, enquanto a cientista assiste tudo. E antes de partir, Diana deixa o último aviso. Não tente isso de novo, doutora Veneno. Estarei observando. O sol se põe sobre a cidade e sobre a arrogância de quem ousou brincar com o destino. No coração do Hieron, Diana revela a Steve a informação obtida da doutora Veneno. Um labirinto escondido na área 41, onde uma de suas irmãs amazonas estaria aprisionada. Steve, apreensivo, não esconde a sua preocupação. É claramente uma armadilha. E Diana reconhece a possibilidade, mas ela não hesita. Mesmo que as intenções da vilã não sejam puras, seu dever fala mais alto. Este não será meu primeiro labirinto, ela afirma com firmeza, enquanto examina a flora local em busca de pistas. Ela reforça sua convicção. Não há nada que não faria pela chance de reencontrar uma irmã. Ao questionar se Steve a deixaria partir, ele se cala, pois diante da determinação de Diana, até o debate se torna inútil. Lá dentro, Diana caminha com firmeza entre seus aliados. Uma cabeça monstruosa montada na parede desperta murmúrios. Não parece algo que combine com os valores da Amazona. Antropofagou-tria, ela traduz com serenidade, os olhos fixos no artefato. Devora homens triplo, relacionado à mítica criatura mantícora, mas com 3 cabeças. Ao ser derrotado, um fragmento deve ser exibido com honra no lar de seu algoz. Não como troféu, mas como lembrete. Um lembrete de que a criatura renascerá 2 vezes a partir daquela mesma cabeça. Você tem que matá-lo de novo? Pergunta alguém, pasmo. E Diana confirma, revelando o peso do símbolo. A glória da vitória não encerra o perigo, ela o reinicia. Enquanto percorre o templo, Diana responde às perguntas com a serenidade de quem carrega um fardo ancestral. A criatura, um devorador de homens, não pode vagar livre. Muitos morreriam, ela afirma. A tríplice natureza da besta exige 3 mortes, uma para cada cabeça. Questionada sobre o que aconteceria se não seguisse o ritual, Diana é clara. Seria uma mancha em sua honra, uma violação das tradições que sustentam os pactos entre mundos e monstros. Seria negar honra até o inimigo, ela diz com firmeza. Sentada diante do vaso cerimonial, ela derrama sangue, símbolo e sacrifício, mantendo viva a memória e o equilíbrio. Talvez seja só uma história, alguém sugere. Diana olha nos olhos da dúvida e responde com a certeza de quem já viu demais. Não. Com a decisão selada em sangue, Diana se prepara para cruzar o portal rumo ao desconhecido. Steve, aflito, tenta convencê-la a esperar. Jacob, um contato confiável, sabe mais sobre a Área 41 e alerta que o local não é apenas um labirinto, mas uma prisão, um lugar de onde não se sai, um destino selado. Mas Diana, com os olhos flamejando em convicção, responde com a certeza inabalável de uma heroína forjada na guerra. Steve, você me conhece o bastante para saber. E com passos firmes ela adentra o portal. Eu abro as minhas próprias portas. Enquanto as paredes mágicas do labirinto se fecham ao seu redor, não há dúvida. Diana não está entrando para ser contida, ela está entrando para vencer. Então vamos para um flashback, antes de labirintos e batalhas, antes das decisões que moldam o destino. Havia a Ilha Selvagem e um sonho. No silêncio da noite, Diana desperta, apertando o bichinho de pelúcia contra o peito. Mamãe, eu tive um sonho. Sua voz é sussurrada, mas carregada de algo antigo e profundo. Ela descreve a mulher dos avisos maternos, uma figura de beleza e terror, com chifres e rosto ensanguentado, mas um sorriso acolhedor. Ela disse que eu tinha o nome favorito dela no mundo. A mãe se ergue tensa. Qual delas? Pergunta, mas ela já sabe a resposta. Artemis, diz a menina.
Um nome sagrado, um presságio. É cedo demais, sussurra a mãe, temendo o que o destino já colocou em movimento. A alvorada carrega presságios, e o sonho da jovem Diana agora parece um chamado real, urgente, impossível de ignorar. Ela disse para me encontrar ao amanhecer. Hoje, sussurro. A mãe, tomada por uma angústia silenciosa, entende o peso da revelação. Um palavrão escapa. Confuso para Diana, que pergunta seu significado. E ela responde: Te ensino depois. Em meio à ternura surge a preparação. Vista suas melhores roupas e leve todas as armas que você conseguir carregar. A criança sorri empolgada, sem perceber o abismo que se aproxima, enquanto criaturas estranhas a seguem com inocência. A mãe a observa partir, lutando para conter o medo que cresce dentro do peito. E então, quase como um lamento contido pelo tempo, ela fala de novo. É cedo demais. Agora, já dentro da área 41, Diana atravessa o limiar do portal, como quem pisa em solo sagrado e amaldiçoado ao mesmo tempo. O labirinto a recebe com um silêncio pesado, mas o cheiro é o primeiro aviso. Fétido, denso, quase vivo. Ela acende uma chama mágica, não como guia, mas como um marca, uma lembrança do caminho. Não vai ajudar muito, mas pelo menos é distinto. A guerreira avança, forçando-se a ignorar os sentidos aguçados que agora lhe parecem castigo. Ah, as coisas terríveis que já senti pelo cheiro, pensa, com os olhos atentos e a mão no cabo da espada. O labirinto não é apenas uma prisão, é um aviso construído em pedra, um lugar onde até o ar parece estar podre de segredos. As chamas em sua mão estão trêmulas, mas os passos de Diana são firmes. O laboratório a envolve como uma serpente feita de pedra e silêncio. Ela reconhece a armadilha bem montada. Doutora Veneno jogou a isca com precisão, e Steve estava certo em se preocupar. Há segundas intenções nessa jornada, disso não há dúvida. Mas mesmo envolta em mentiras, algo dentro de Diana insiste. Parte do que foi dito era verdade. E quando se trata de intuição, ela raramente erra. A tocha lança sombras inquietas nas paredes ancestrais, e então um som metálico corta o ar. Clang! Diana se vira em alerta. Em seguida, um grito estridente ecoa pelas passagens. Alguém ou alguma coisa também está lá dentro e não está sozinho. Tão logo o grito silencia e Diana compreende. O labirinto não será feito de silêncio e desespero, mas sim de confrontos. Ecos metálicos se espalham pelas paredes como tambores de guerra, e rosnados profanos denunciam presenças que a escuridão esconde. Pelo visto, vamos pular direto para a violência, ela murmura, correndo em direção ao perigo. A tocha arde, sua luz dançando nas paredes vivas do labirinto. Quando ela espreita por entre pedras rachadas, o que vê a faz sussurrar. Por Hecate. Com apenas um olho, ela observa. Selvagem, humano, algo além. E apesar da surpresa, Diana reconhece. Seria ingenuidade esperar outra coisa, num lugar feito para se perder a razão. No coração do labirinto, o caos reina absoluto. A distinção entre atacantes e defensores se dissolve em sangue e escuridão. Diana, trajando um elmo sombrio e empunhando energia arcana, observa de cima, incerta sobre quem iniciou o conflito. Mas uma coisa é clara: os chamados Homem-Peixe não têm chance. Eles são engolidos por uma força bruta que ruge como um trovão. Um ser colossal, com um corpo de touro e a fúria nos olhos. Os gritos dos aquáticos ecoam, frágeis diante da tempestade que os arrasta. E assim, o labirinto revela mais um de seus horrores, ou talvez um de seus guardiões. O rugido do Minotauro sacode os alicerces do labirinto, esmagando inimigos com a fúria de uma tempestade viva.
Os homens-peixe recuam em desespero enquanto a criatura rasga o campo de batalha com pura selvageria. Mas, do alto, uma figura se ergue com poder e comando. Diana, envolta em energia escarlate, ergue o punho e impõe sua vontade. Basta! As palavras não são um pedido, são uma ordem sagrada. Com o laço ardente da verdade, ela chama: Nêmesis! Traga-me clareza com sua verdade cortante. O laço serpenteia pelo caos e, como um raio divino, lança Diana sobre um dos combatentes. A guerra pode estar longe do fim, mas a verdade está prestes a ser revelada, com sangue, força e propósito. Com o laço da verdade cintilando em seus punhos, Diana encara o titã com um olhar firme. Isso vai ou derrubá-lo de joelhos ou provar sua inocência. A tensão no ar é palpável, enquanto o laço aperta o braço da criatura. Vale lembrar que Nêmesis é o laço que julga as criaturas pelos seus pecados. Um teste não apenas de força, mas de alma. O olhar do Minotauro encontra o dela, e em vez de hostilidade, há surpresa e respeito. Desculpe, amigo, não sei o que é isso, mas você tem o meu machado. Ela declara, solene, com um aceno. E num gesto que sela alianças forjadas no fogo do combate, Diana se lança de volta à batalha. Se o machado não bastar, o laço ardente e implacável fará o trabalho. Em meio aos escombros do conflito, a pergunta surge como um sussurro entre guerreiros. Pelo que lutamos, amigo? Por nossas vidas ou por algo maior? O Minotauro não hesita, mas eles querem Petra. O nome ecoa como um trovão nas paredes do labirinto. Petra? Repete Diana, surpresa. A resposta do titã é um rugido de dor e fúria. Assassinos! A origem do conflito se revela. No coração do labirinto, encolhida entre pedras frias, está Petra. Frágil, machucada, mas viva. Uma sereia, quase morta, sim, mas ainda assim uma criatura de canto e poder. E agora, com os olhos flamejantes sob o elmo, Diana sabe: aquela jovem é o motivo, e também, talvez, a chave. A batalha atinge seu clímax num turbilhão de luz escarlate e carne em conflito. Diana, como uma força divina encarnada, salta entre os homens-peixe com seu laço flamejante, cada golpe revelando verdades e desfazendo mentiras com precisão brutal. Ao seu lado, o Minotauro avança como um ariete mitológico, esmagando inimigos com uma fúria ancestral. Corpos voam, paredes tremem, e o labirinto inteiro parece ruir sob o peso da guerra. Temos eles! Um último avanço! Brada o Titã, com a convicção de quem já viu muitas guerras, mas nunca uma como esta. O momento é agora. Ou caem todos, ou vencem como lenda. Diana se ergue sobre os corpos caídos como um farol em meio à ruína. Hoje, aceito feliz um recuo, ela declara com um laço Nêmesis ainda em brasa ao seu redor. Mas o recuo é estratégico. O campo ainda pulsa com perigo. À frente, os homens peixe hesitam e ela os encara com firmeza. Provaram apenas uma gota do laço da verdade. Mas ele clama por seus pecados. Provaram apenas uma gota do laço da verdade, mas ele clama por seus pecados. Deixem-no provar mais. Aproximem-se, eu imploro. Suas palavras afiadas como lâminas cortam mais fundo que qualquer golpe, e às vezes, como ela bem sabe, é o discurso que faz o trabalho pesado. O momento exige movimento. O Minotauro alerta para reforços iminentes. O tempo urge e a batalha está longe de terminar. Com Petra segura em seus braços, o Minotauro se oferece para seguir ao lado de Diana. Se me permite, eu a acompanharei. Ela apenas responde muito bem. Uma aliança improvável, selada pelo caos. Caminham pelos corredores do labirinto, agora silenciosos. Diana, ela diz. Ferdinand, ele responde. Dois nomes, um pacto.
Quando ela pergunta há quanto tempo ele está preso ali, a resposta é dolorosa: sempre estive. O tempo perde sentido onde nunca houve liberdade. E então surge a pergunta crucial: você já viu uma Amazona aqui dentro? A resposta é vaga, mas carregada de significado. Clea, ele diz. Alguns dizem que ela é uma Amazona, mas tudo que vi nela foi força. Diana, com os olhos arregalados, reconhece o nome. Clea é a caçadora de Petra, o monstro que domina o labirinto e talvez a sua próxima inimiga. Erguendo-se com arrogância no centro do labirinto, ela se revela, não como um mito, mas como uma ameaça viva. É Rainha Clea, proclama, envolta em ouro e desprezo. Sua voz transborda crueldade refinada, dirigida a Ferdinand com veneno. Sempre com essa língua desrespeitosa. Quando seus gritos me cansarem, vamos arrancá-la. À sua volta, homens-peixes se curvam como sombras submissas. Mas para Diana, que encara aquela figura com olhos ardentes e julgamento inabalável, não há dúvidas. Essa não é uma Amazona. E com isso, o destino se fecha como os muros do labirinto. Tudo leva ao próximo confronto, no fundo do abismo. Essa foi uma pincelada da história HQ Mulher Maravilha Absoluta, edição número 9. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!